vai conhecer um pouco das estruturas de condição, né, que o Portugal Studio tem. Então aqui na minha cola, ó, eu estou com o Portugal Studio aberto. A ideia é a gente trabalhar com o se, senão e o senão se, né, as estruturas de condição aí que o Portugal tem disponível para a gente usar. Vou começar um novo documento aqui, né, no Portugal. Aqui está a nossa variável lá mundo, vou apagar ela. E vou começar definindo a variável, né? Digamos que eu tenho aqui uma variável que seja do tipo idade. E aí esse algoritmo que a gente quer fazer, eu vou verificar se a pessoa é de maior ou se a pessoa é de menor, de acordo com a idade que ela informa, tá? Então, um algoritmo bem simples, né? Para a gente poder trabalhar com condição, né? Que é a ideia de condição. Então, vamos lá? Vamos começar criando a variável, né? A variável idade, ela vai ser do tipo inteiro. Ó, vou definir aqui a variável idade. Agora, eu vou perguntar para o usuário, né? Vou pedir para ele informar a idade. Então, informe a idade. Né? Então, mediante essa idade que ele informou, eu vou fazer um entendimento depois. Né? Então, vamos aqui, vamos ler a idade, né? Beleza. Né? Vou ler a idade. E agora eu vou tentar fazer a condição para eu poder interpretar. Então, como é que o C funciona? Ele precisa aqui, né, ele é definido com a função, né, vem aqui a função C, entre parênteses eu descrevo a minha condição, né, aqui vem a condição, e depois, dentro da região de chaves, ó, vou só finalizar aqui o comentário, quis colocar o comentário para vocês verem a estrutura, vou ficar com barra asterístico para ficar legal, aí, agora sim. Então, e aqui dentro, ó, vem a nossa instrução, né, a instrução quando verdadeiro, né? Então, qual que é a ideia de uma estrutura de condição, né, em programação? Ela vai tomar uma decisão. Essa decisão que ela toma é sempre mediante uma condição. Então, aqui dentro do parênteses, essa condição ela vai ter que resultar em um valor verdadeiro para essa instrução ser executada. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E você poderia colocar quantos Cs você quiser aí na sua programação. Tá? Eu poderia vir aqui e definir um outro C, se eu quisesse, né, ó, sem problema. E colocar aqui a minha instrução também de execução. Tá? Eu posso criar aqui vários, né, desde que esteja respeitando a estrutura. E outra coisa que não impede é que a gente coloque um C dentro de outro C. Então eu poderia fazer alguma coisa assim, ó. Eu vou dar um tab só para ficar bonitinho, ó. Eu também poderia fazer uma coisa assim, fazer uma primeira condição e depois fazer um outro teste lá dentro e mediante esse teste exibir um resultado também, tá? Nesse exemplo, né, que é o exemplo da idade, a nossa condição vai entrar aqui, ó. Então, qual que é a condição nossa? A condição é a gente saber se esse valor de idade que está sendo informado caracteriza a pessoa como sendo maior de idade ou menor de idade, tá? Então, eu vou pegar aqui a idade, né, eu vou pegar a função idade depois que a pessoa digitou e eu vou comparar ela com 18 anos, né? Então, o que acontece? Se a idade for maior ou igual a 18 anos, né, for maior ou igual a 18, isso significa que a pessoa é maior de idade. Então, vou colocar nossa instrução aqui dentro. Ó. Escreva ó lá, maior de idade. Ó. Né, a pessoa já é maior de idade, certo? Eu vou dar um barra N aqui para dar um espacinho, né? E vamos executar para ver como é que ficou. Ah, Carlos, mas você não fez da idade menor. Não tem problema, vamos fazer da maior e a gente faz um teste. Vamos lá. Vou executar, informe a idade, né? Vou colocar aqui 20. 20 anos é para ele mostrar depois que eu sou maior de idade. Lá, 20 anos, maior de idade. Ó. Deu a resposta aqui para a gente certinho. Ó. Muito bem. Vou colocar um valor de novo, só que agora é menor de 18. Ó. Vou colocar um valor de 15. Então, 15 anos, né? Se a gente vir aqui pensando na leitura do software, né, do nosso algoritmo, então o Portugal Studio leu inteiro, leu escreva, pediu a idade, a gente informou 15, e aí ele chegou na comparação 15, né, a idade, que é 15, então é como se eu tivesse o 15 aqui. O 15 é maior ou igual a 18? Não é, né, pessoal? Então, como o 15 não é maior ou igual, ele não entra na instrução, e aí ele não faz nada, né? Como eu não criei nada depois para executar no programa, ele parou aqui e acabou o programa. Vamos testar, vou dar um Enter. Ó. Ah lá, realmente não fez nada.
Vamos colocar a resposta de quando é menor, né? Então, se a idade for menor de 18, né, aí eu vou escrever um texto aqui para ele, né, dizendo que a pessoa é de menor, ó, barra N, menor de idade, ó, certo? Então, não é maior, né, ele vai ser menor, e aí eu executo aqui, vamos ver se vai dar certo. Executei, 15 anos, que a gente tinha colocado, vou dar um Enter, ah lá, agora ele caiu dentro do C e mostrou que é menor de idade, ó, certinho. Né? Mas aqui o que acontece com o nosso programa? Ele está fazendo duas verificações, né? Ele verifica se a idade é maior e depois ele verifica se a idade é menor. Né? E se isso acontece, é que ele entra dentro do laço. Né? Existe uma outra forma da gente poder resolver esse problema, né? Que se a gente fosse pensar bem, ó, nessa análise, né? Se a pessoa informou um valor e ela não é maior de idade, concorda comigo que, consequentemente, ela vai ser menor de idade? Já, automaticamente, ela já é menor de idade. Então, eu não preciso, né, fazer essa verificação. Como é que eu substituiria isso, então? Você colocaria um senão. Então, eu vou apagar, né, aqui e vou colocar o senão. O senão é um resultado contrário ao verdadeiro. Né? Então, se ali na parte de cima, né, do chaves, abre chaves, fecha chaves, eu tenho a condição, essa condição não é verdadeira, então ele vem aqui para baixo e mostra a condição falsa, já automaticamente. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e dar um escreva, né, ó, barra N menor de idade. Né? Então, se a pessoa não é maior, consequentemente ela vai ser menor. E aí o senão ele já faz isso, ele já dá a parte falsa e para a parte falsa eu posso colocar uma interpretação. Eu também poderia colocar outros Cs aqui dentro, né, se eu quisesse, né, mas por enquanto é isso. Vamos lá executar? Executei, né, ó, idade 15, né, ou melhor, vamos colocar 18. Idade 18 tem que mostrar que é maior. Ótimo, maior de idade. Shift F6, executei de novo. Idade 15. 15 é menor de idade, olha lá. Ih, coloquei um barra N, ao contrário aqui, ó. É barra N, né, para dar quebra de linha. Shift F6, 15. Ah, isso mesmo, ficou lá menor de idade, certo? Legal, pessoal? Ótimo, então vamos ver nossa colinha aqui. Então, o C a gente já viu, senão a gente acabou de ver. E aí eu tenho esse outro caso, ó, o senão C. Né? Para a gente trabalhar com o senão C, vamos fazer um teste um pouquinho diferente. Ó. Vou começar um arquivinho novo, né? E vamos tentar montar um programa que faça o seguinte, ó. Esse programa ele vai verificar se a letra que o usuário digitou é, por exemplo, vamos pensar em comprimento, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é uma determinada letra ou um determinado número, tá? Então, vou criar número, vamos lá, inteiro, né? Vou criar aqui a função, ou a variável inteiro, vamos chamar de opção, tá? Ó, opção. E aí eu vou descrever aqui, ó, escreva, né? Escreva, né? informe uma opção, certo? Aí o cara vai informar 0 para bom dia, certo? 0 para bom dia. Vamos colocar aqui, ó, para ele informar 1, né? 1 para boa tarde, ou 2, né, 2 para boa noite, certo? Beleza, vou dar uma quebra de linha aqui só para ficar essa parte na outra linha, né? E vou ler o que ele vai digitar, certo? Para ficar bonitinho, ó, vou colocar um outro escreva aqui e vou colocar um símbolo, uma barra N aqui também para decorar a linha, né? Um símbolo para ele digitar. Esse sinalzinho de maior apareceu um prompt, né? E aí eu vou ler, né? Leia a minha opção, certo? Beleza? Vamos ver como é que ficou? Vou executar. Olha lá. Informe uma opção, 0, 1 ou 2, e aí o que seria o 0, 1 ou 2, ó. E aí aparece aqui o sinalzinho de maior como se fosse um prompt, ó. Vou colocar 0, dou um Enter, ó. Não deu nada porque eu não calculei, né? Não fiz nenhuma interpretação para ele.
Então, a ideia é a gente utilizar o se não se, certo? Então, vamos lá. Se a minha opção for igual a zero, né? Como eu vou trabalhar com igualdade e eu estou comparando, se eu colocar um igual só, é o igual utilizado para atribuição, lembra? Então, eu estou dizendo que a opção é igual à letra zero. Então, eu estou atribuindo zero para ela, ao número zero, tá? Agora, quando eu coloco dois iguais, aí eu comparo. A opção é igual à letra zero? Né? Então, é essa comparação que eu estou fazendo, tá? Então, vamos aqui escrever. Se for igual, o que, que vai acontecer? Escreva, né? Escreva, olá, seja bem-vindo. Olá, seja seja bem-vindo. Bem-vindo, certo? Agora, se não, se... Aí eu faço uma nova comparação, ó. Se a opção é igual a 1. Né? Então, perceberam a diferença? Né? Quando eu coloquei o senão, ele está ignorando qualquer outro valor. Agora, né? Agora, quando ele coloca 0, né? Ele vai aparecer o valor lá, né? Olá, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, né? Bom dia, né? Bom dia, né? Olá, seja bem-vindo. Certo? Então, ficou assim. Vamos mudar aqui a opção 1, né? Estou fazendo um novo teste. E vai ser o boa tarde, né? Ó, boa tarde. Olá, seja bem-vindo. Estou fazendo um cumprimento aqui para o site ficar bonitinho, né? Para a nossa loja de programação. A terceira opção, boa noite. Então, eu posso usar um se não se eu quiser. Poderia fazer assim, ó, né? E aí colocar a minha mensagem dentro, escreva boa noite, né? Eu posso fazer assim, tá certo? Com você vai dar certo. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, olá, pessoal. Né? E agora, olha só, vamos executar? Vamos ver como é que ficou? Vou executar. 0. Né? Opa, coloquei uma vírgula sem querer. Vamos lá, 0. Executou bom dia, seja bem-vindo. Shift F6, 2. Né? Olá, boa noite, olá pessoal, certo? Agora, ó, né, digamos que você queira colocar um outro valor qualquer, ó, vou colocar aqui, ó, Shift F6, vou colocar 18. 18 não existe, Carlos, é 0, 1 ou 2, exatamente. Mas se eu colocar 18, o que ele vai fazer? Vamos testar? Vou dar um Enter. Não fez nada, ó, porque o 18 não existe na interpretação. Mas está errado, não está? Então a gente vai mudar um pouquinho a carinha. Então, se for 0, vai ser bom dia. Se for 1, vai ser boa tarde. Se for 2, vai ser boa noite. Só que se for 0, né, se não for nada, né, se não, ou se for maior, se for diferente desses valores, né, se for diferente de 0, 1 e 2, né, o que ele vai fazer? Se não, aí eu vou colocar uma mensagem de erro, né? Por exemplo aqui, ó, escreva e vamos lá atribuir, ó. Escreva, né? E eu vou definir, dizer que está errado, né? Valor informado incorreto. Incorreto. E aquela mensaginha terror do pessoal, né? Vamos colocar aqui ela, ó. Valor incorreto. Tente novamente, né? A pessoa tentar de novo, vamos ver. Executei, digitei lá 3. 3 não está no repertório. Olha lá, valor informado incorreto, tente novamente. Né? Legal, pessoal? Vamos executar de novo aqui o 2, né? Ó, Shift F6, 2. 2 vai ser boa noite. Boa noite, olá pessoal. Legalzinho, né? Ó, ele interpreta aqui o 0, 1 ou 2, né? E realiza ali o procedimento. Digamos que fosse letra, né? Se você quer que a opção seja uma letra, eu vou mudar aqui, ó, em vez de opção ser inteiro, vamos colocar, pode ser caractere, né? Ó, caractere tem uma letra só, então caractere opção. Aí a pessoa vai ter que informar um caractere, né? Eu vou colocar uma letra aqui, né? Por exemplo, a letra B, B para bom dia, T para boa tarde e N, né? Ó, opa, N para boa noite. Vamos fazer o teste, né? Agora aqui as comparações vão ter que mudar, né? Então, se a opção for igual à letra B, né? For igual à letra B, certo? Tem o caractere para ele.
então ele vai escrever seja bem-vindo. Agora, se a opção for igual ao B, que é o boa tarde, né? Ele vai, ou melhor, desculpa, né? B, ficou boa tarde, qual é T? Vamos colocar um T aqui, ó. T. Então, se a opção for igual a T, então ele vai escrever boa tarde. E se a opção for igual a N, não, apóstrofo simples, porque é caractere, né? A N, se ela for igual a N, então boa noite. Caso contrário, qualquer outro valor, valor incorreto. Vou executar. Aqui executei. Letra B. Bom dia, olá, seja bem-vindo, certinho. Letra T. Boa tarde, olá, seja bem-vindo. Vamos tentar a letra N. Boa. É N, né? Digitei N? Não digitei N. Digitei. Só que eu digitei N minúsculo, olha só. E lá na comparação eu comparo com N maiúsculo, né? Então tem essa característica aí, né? O Portugal, lembra que ele é case sensitivo? Então ele está entendendo que não é a mesma coisa. O N maiúsculo e o N minúsculo, para eles, são diferentes. Vou colocar aqui o N maiúsculo, que é o que está lá definido. Vou dar um Enter. Ótimo, boa noite. Olá, pessoal. Legal, pessoal? Então a aula de hoje foi essa, né? A gente trabalhou com estruturas de decisão, a gente viu o se, ele pode ser utilizado sozinho, né? Temos o senão, que traz para a gente a parte falsa de uma condição, né? E trabalhamos também com o senão se, que ele permite, além de fazer a comparação, né? Com apóstrofo simples, com número, né? Fazer essa definição, essas opções, ele ainda realiza, né, o cálculo para quando a primeira opção não é verdadeira. Então, para quando aqui não for verdadeiro, ele escreve os dados, né, quando não é, ele não escreve, e aí eu procuro um próximo C para executar. Existe o próximo C? Existe. Aí ele vai fazer a verificação de novo, foi o que a gente programou. E assim por diante, ó, para todos eles. Tá ok? Tranquilo? Ótimo, pessoal. Então, esse vídeo eu vou finalizar por aqui, tá? Abraço, até mais.